Nós sabemos que a obra está completando 150 anos este ano, não é? E nós, naturalmente, vamos comemorar os seus 150 anos. É um marco, não é? Mas esse trabalho, ele é um trabalho realizado graças ao esforço denodado, à dedicação do nosso codificador Allan Kardec. Então, não fosse a capacidade dele, o valor desse espírito que reencarnou com essa tarefa, nós não teríamos a codificação como nós a temos. Ele mesmo foi alertado quando ele soube que teria essa tarefa, essa missão, e se ele falhasse, está registrado em obras póstumas. Qual foi a resposta que os espíritos deram para ele? O espírito de verdade, não é? Se ele falhasse, outro faria o trabalho, porque Deus não coloca uma obra desse tamanho sobre a cabeça de um único indivíduo. No entanto, ele não falhou. Ele conseguiu cumprir a tarefa dele, e os possíveis substitutos também cumpriram o seu papel, secundando o trabalho do codificador. Então nós temos uma obra que é coletiva. A obra da codificação espírita é um trabalho coletivo. O nome dele não era Allan Kardec. A gente fala aportuguesado do nosso jeito de dizer, porque a gente não sabe francês. É Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Era um professor muito conhecido, como todos nós sabemos, e no momento de assinar a obra dos Espíritos, ele não quis usar o próprio nome, e nos deu um exemplo para nós espíritas, que infelizmente nem sempre cala fundo da nossa alma. No Espiritismo não cabe personalismos, porque o próprio codificador se apagou, colocou um outro nome para que nós não confundíssemos a obra espírita com a pessoa. É preciso muito valor para fazer isso. Ele soube renunciar a ele mesmo. E nós vamos observar que esse trabalho, ele vai ser principalmente escrito pelo próprio Kardec. Há a contribuição dos espíritos, mas a maior parte dos textos são desenvolvidos por ele. E ainda assim, ele não foi lá colocar o nome dele no trabalho. Precisava assinar, tinha que ter uma assinatura. Então ele usou o pseudônimo de Allan Kardec. Então o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar nessa obra, que é a Gênese, não é? Ali, os milagres, né, e as predições conforme o Espiritismo, o primeiro que nós tiramos daí é a humildade do codificador, o seu valor, a sua capacidade de renunciar a ele mesmo, para que então pudesse brilhar a obra, para que pudesse ser destacado o cristianismo nascente. Ele vai, o revivescente, não é? Porque vai revivecer nessa situação. Então ele vai informar para nós que o trabalho é um trabalho coletivo dos espíritos, com uma quantidade imensa de médiuns espalhados pelo mundo, de pessoas trabalhando, e que assim deveria continuar o trabalho. Bem, os escritos de Kardec, e então nas suas primeiras edições e nas suas edições definitivas, para que nós possamos situar a obra Gênese dentro desse contexto, está bem? O Livro dos Espíritos, ele surgiu em 1857, surgiu com 501 perguntas, na primeira edição, e depois, já na segunda edição, que vai ser em 1860, já é a edição definitiva, e ela aparece com 1019 perguntas numeradas. Como tem desdobramento, são mais de 1200 perguntas e respostas no Livro dos Espíritos. E nós vamos observar que houve várias alterações. Ele refundiu as matérias, deu uma nova ordenação e fez inclusive uma substituição importantíssima. E numa das perguntas, ele havia perguntado aos espíritos qual é o momento
em que efetivamente ocorre a reencarnação. E os espíritos disseram que era no nascimento. E ele colocou lá na primeira edição. No entanto, ele continuou recebendo respostas de vários lugares. E a maior parte dos espíritos responderam diferente disso. Que a reencarnação começava no momento da concepção, e não no nascimento. E aí ele foi e alterou essa resposta lá. Imaginemos nós se tivesse continuado dizendo que a reencarnação, ela se efetiva no nascimento. Então, daria, não é, margem a essas discussões horrorosas que acontecem, e inclusive no meio espírita, favoráveis ao aborto. Então, para o espiritismo, só há um caso que não é crime o aborto, quando precisa salvar a vida da mãe, a matriz. É a única situação. Os espíritas, que se dizem espíritas, podem discutir quanto quiserem. O fato é que está colocado claramente na codificação que o aborto é crime. Muito bem. Está no livro dos espíritos. Depois vem o livro dos médiuns. Em 1861, observem bem, de 1857, basicamente entre 3 e 4 anos depois, é que vai ocorrer a publicação do livro dos médiuns. Já em 1862 sai a segunda edição considerada definitiva. Também houve alteração, houve modificação de textos, houve acréscimos e supressões. Não há uma obra do codificador que ele tenha editado na primeira edição e tenha sido a definitiva, a não ser o laboratório. Qual foi o laboratório? Vamos lá, gente, vocês precisam começar a participar. Qual era o laboratório de Kardec? Ele tinha um laboratório? Tinha. Qual era o laboratório de Kardec? Olha só como ele revolucionou até o campo científico. Era a revista Espírita, o laboratório de Kardec. Então essa era publicada, e o que ficava publicado ali estava, porque eram ensaios, eram opiniões. Ele lançava ideias e esperava a reação, para depois então colocar as matérias nos livros que eram mais definitivos. E ainda assim, ele lançava a primeira edição e depois trabalhava, não é? Para que saísse a definitiva. Olha o que acontece com o Evangelho segundo o Espiritismo. E há pessoas que não concordam com a ideia de que o Espiritismo é cristão, se dizem espíritas, mas não aceitam esse aspecto, e dizem que Kardec deu uma cochilada quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos que estar atentos a essas críticas para saber como nos posicionar, não é isso? Então vejam lá, a cumieira do trabalho é desconsiderada por pessoas que têm dificuldade de fazer reforma moral. Essa é a realidade. Todos nós temos essa dificuldade. Nós estamos presos a processos atávicos, a costumes, a hábitos que nós desenvolvemos ao longo do tempo, e não é fácil corrigir os maus hábitos. Não é fácil. É preciso coragem para enfrentar e conseguir vencer. Então, há pessoas que não estão a fim de fazer o esforço. E nós nos perguntamos, então por que se diz espíritas? Aí nós vamos buscar na informação dos espíritos, e Allan Kardec nos chama a atenção para isso em várias mensagens da Revista Espírita. A tática agora já não é mais de atacar de fora. A tática é atacar de dentro. As pessoas estão adentrando os arraiais espíritas na época de Kardec, hein? Agregam aos grupos, e dentro dos grupos criam as cisânias, criam as dissensões de ideias. Nós estamos livres desse tipo de problema? Estamos, gente? Então estejamos atentos, porque nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis. Quando chega alguém na casa espírita e nos engana, se diz espírita, acaba assumindo a presidência da casa e dissolve a casa, a responsabilidade era de quem no mundo espiritual assumiu a responsabilidade de criar a instituição, de dar o apoio à espiritualidade para que ela existisse, e depois deixou outro chegar, tomar conta e acabar. E estão fechando vários centros espíritas no país. Preste atenção que está acontecendo isso.
Se olharem no Estado, deve estar acontecendo isso. Ainda ontem nós estávamos tratando desse assunto. Por descuido nosso dos espíritas. Porque, ao contrário, deveríamos multiplicar a quantidade de instituições. Mas o sujeito toma a instituição como se fosse dono dela. Não deixa aparecer os novos trabalhadores, não forma novos trabalhadores. E aí a casa morre, quando ele não abandona antes, porque muitas vezes abandona antes. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O Evangelho segundo o Espiritismo é o sustentáculo das instituições espíritas verdadeiras. A diretoria necessita se sentar e ter o Evangelho como roteiro das suas decisões, das suas ações. E perdoe que eu seja enfático nisso. Nós estamos nos esquecendo do que é fundamental e por isso é que nós estamos tendo dificuldades. Tá bem? Mas nós podemos reverter essa situação. E olha o que acontece depois. Ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. 2 anos depois, não é na segunda, é a terceira edição do Evangelho que se torna a definitiva. Tá bem? Bom, em 65, 1 ano depois, e vejam que esse é um intervalo menor que ele vai utilizar da publicação de uma obra, entre uma obra e outra, ele lança o Céu e Inferno. Bom, mas ela só vai se tornar definitiva na 4ª edição, em 1869. E nós vamos observar na edição que é publicada depois da desencarnação de Allan Kardec. Tudo bem, gente? Atenção para isso, que isso é muito importante. Por que que ele publicou somente 1 ano depois o Céu e o Inferno? Porque enquanto ele preparava o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já foi selecionando as mensagens que seriam utilizadas na segunda parte do livro A Gênese. Tá bem? O Céu e o Inferno, desculpe. Ato falho. Que é usado na segunda parte do Céu e Inferno. Então muita gente tem dificuldade de ler aquela parte inicial do Céu e Inferno. A gente está com dificuldade, vai para a segunda parte, depois você volta para a primeira. Mas se você conseguir ler a primeira, você vai ver que ali está a base para entender o que acontece depois na segunda. Tá bem? E aí então vem a Gênese. Foi lançada em janeiro de 1868. Olha lá, 3 anos depois, mais ou menos, não é? De 3 e 4 anos do Céu e Inferno vai aparecer a Gênese. Janeiro de 1868, uns 3 anos depois. Bem, aí, só em 1872, na 5ª edição, é que vai aparecer a definitiva. Ué, mas 72 Kardec já não estava desencarnado? Estava. E aí nós vamos tentar resgatar por que foi que isso aconteceu. Tá bem? Ok. Vamos fazer uma linha do tempo, assim, baseado no quê? Baseado na Revista Espírita. Vamos utilizar as publicações que o próprio codificador fez e que aconteceram um pouco depois, não é, da desencarnação de Allan Kardec, na Revista Espírita. Essa é a coleção da Revista Espírita, editada pela FEB. Logo, logo nós teremos todos os volumes disponíveis outra vez. Nós tivemos algumas dificuldades, não é? E ficamos só com alguns volumes durante algum tempo, mas vamos ter todos eles logo, logo. Em 1867, na Revista Espírita de setembro de 67, Allan Kardec publica o artigo Caráter da Revelação Espírita. Esse artigo ele é muito importante. E vejo que Kardec considerou ele fundamental e vários espíritas na época também consideraram. Só que ele faz um esclarecimento. Ele informa que foi extraído, deixa eu ver se eu me posiciono do lado de cá. Foi extraído, olha, de uma nova obra que se achava no prelo, a qual deveria aparecer no final daquele ano de 1867. Então ele anuncia que ele tirou, não é, do início da obra esse artigo e publicou na Revista Espírita. Muito bem.
Tá faltando um pedacinho, né? Tá bem na pontinha. Não tá faltando não, tá? Dá pra gente... Tá só comido no finalzinho da letra. Então, esse artigo, com ligeiras alterações, supressão de uma nota, inclusão de uma outra e acréscimo dos itens numerados de 56 a 62, corresponde ao primeiro capítulo de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que foi lançado, em realidade, em janeiro de 1868. Então, nós vemos aqui que houve, inclusive, quando ele foi publicar lá na Gênese, de fato, houve alguma alteração. Tá? Vamos ver. Em 1867, ainda em novembro, há outra vez a divulgação de que o livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, que ainda estava no prelo, apareceria em dezembro, composto de 500 páginas. Então a previsão de Kardec era lançar em 67. Tá bem? 1867. Mas o que é que vai acontecer então? Em janeiro de 1868, então sai a notícia na Revista Espírita, que está à venda no dia 6 de janeiro de 68, o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, publicando logo a seguir a sua tábua de matérias, que seria o sumário, informando qual era o conteúdo da obra. Tá bem? Ok. Ainda dentro dessa linha do tempo, 1868, Revista Espírita, em fevereiro, é publicado a mensagem do Espírito São Luís, fazendo uma apreciação da obra sobre a Gênese, recebida a 18 de dezembro de 67 pelo médium senhor Desliene. Então, o que que acontece? Antes da edição, que foi ocorrer em janeiro de 68, em dezembro há a mensagem de São Luís fazendo a apreciação da obra que ia aparecer, que estava no prelo. Hoje em dia, gente, para que uma obra, depois dela estar composta e tudo mais, no Brasil, para ela sair, leva em torno de um mês. Naquele tempo, às vezes levava muito mais do que isso. A composição era toda feita manualmente. Nós chegamos a ver no Rio de Janeiro ainda as máquinas de linotipo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso. Lá na FEB tem uma parte do museu que tem um exemplo de uma máquina dessas. Os caracteres eram todos fundidos e eles eram colocados letra a letra, um ao lado do outro. E aí depois fazia uma pré-impressão, alguém revisava e ia fazendo todos os ajustes. Era tudo manual, tudo muito lento, não é? Então Kardec sofria essas situações, fazia previsão de publicação numa determinada data e normalmente só ia acontecer depois. Era muito difícil que acontecesse no tempo previsto. Mas nós vamos ver o trecho da mensagem aqui. Vamos pedir para alguém ler para nós. Quem quer ler, por favor? Vou passar o microfone. Trecho da mensagem. Esta obra vem na hora certa, na medida em que a doutrina está hoje bem estabelecida do ponto de vista moral e religioso. Seja qual for a direção que tome de agora em diante, tem precedentes muito arraigados no coração dos adeptos, para que ninguém possa temer que ele se desvie de seu caminho. O Espiritismo entra atualmente em uma nova fase. Ao atributo de consolador, alia o de instrutor e diretor do espírito em ciência e em filosofia, como em moralidade. Obrigado, Fábio. Gente, olha a diretriz. Eu creio que todos nós estamos conscientes de quem era São Luís, não é isso? Allan Kardec chamava ele de presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris. Hoje nós chamamos o mentor espiritual do grupo, ou do centro, ou da instituição. Então ele era o mentor espiritual da instituição, não é? Da Sociedade Espírita de Paris. E ele dá essa mensagem. Vamos esmiuçar um pouquinho. Ele diz: esta obra vem na hora certa.
Então os espíritos fizeram toda uma programação. Allan Kardec, ele só foi publicando as coisas na medida em que as pessoas iam se acostumando com as ideias. Quem assistiu a palestra ontem lembra da questão da luz? Se você acende a luz de uma vez, deslumbra, não é? E alguns não conseguem acompanhar e fica aquela situação muito complexa, muito difícil. Pode até perder a oportunidade. Então tem que ir acendendo a luz devagarinho, deixar a vista se acostumar, e você aumenta a potência da luz um pouquinho. Então ele foi fazendo isso devagarinho. Então essa obra chega no momento em que as pessoas estavam em condições de entender a profundidade da questão. Alguns assuntos ele já tinha tratado desde o começo, tocado no assunto. Porque o Livro dos Espíritos é o arcabouço da codificação de toda a doutrina. É dali que vai sair, não é? Vão sair os outros assuntos para as obras, vão ser os desenvolvimentos, vamos dizer assim, daquilo que está no Livro dos Espíritos. Mas estava só posto o assunto, não desenvolvido. Nós podemos usar um exemplo aqui, o cuidado que Kardec precisou ter quando os espíritos disseram para ele, na questão 607 do Livro dos Espíritos, está lá registrado, que o espírito começa a sua evolução num período que podemos chamar de pré-humanidade. Ele vai fazer um arrazoado todo depois para tentar conciliar as coisas, para as pessoas não ficarem espantadas, porque o orgulho era muito grande. Como que nós viemos dos animais? Nós não viemos dos animais, nós passamos pela experiência na fieira evolutiva. Hoje é muito mais tranquilo tocar no assunto, mas naquele tempo era um tabu terrível. Era muito complexo, muito difícil. Então, Kardec tinha que tomar muito cuidado com as coisas que ele ia colocando, não é, preparando para o entendimento. Ainda assim, resistências surgiam. Então a obra surge no momento próprio, na medida em que a doutrina está hoje bem estabelecida do ponto de vista moral e religioso. Utilizou a palavra religioso São Luís. E aí tem gente que faz uma discussão tremenda dizendo que o espiritismo não tem aspecto religioso. Aí a gente diz, então, quem foi que dormiu ali na hora de receber a mensagem? O médium? O que aconteceu? E por que Kardec deixou publicar isso então? Tá bem, gente? A grande dificuldade está em que efetivamente o espiritismo não é religião tradicional. Vamos abrir aqui um pouquinho para comentar, gente. Quem quer fazer algum comentário sobre esse assunto? Não adianta ficar dando resposta pronta não, nós temos que construir junto. Senão não fixa. Quem quer falar? Tem outro microfone, não tem? Alguém pode ajudar com o microfone no meio do público e entregando o microfone quando alguém levantar o braço? Não vai poder ser o Fábio agora, ele já leu. Tem que ser outra pessoa a falar. Não sejam tímidos. Lá atrás, olha, levantou o braço. Aqui, depois lá. Ok, pode falar, por favor. O espiritismo não é religião no sentido que ele não tem esse sacerdócio organizado, não tem rituais, não tem dogmas. Então ele não é uma religião no sentido tradicional. O espiritismo é uma filosofia de bases científicas e consequências morais. Está colocado o início, vamos ouvir lá atrás. Ela levantou o braço lá atrás. Levanta de novo o braço. Levanta o braço outra vez, quem quer falar? Não quer mais? Não quer mais falar? Já foi falado? Já? Não tem mais nada para agregar a isso? Eu estou dizendo que ele falou o início, não é? Vamos lá. Gente, ninguém erra, a gente vai aprendendo junto, tá bem? Então, por favor, fiquem à vontade. Ninguém vai falar não? 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 Não, nem aqui? Não? Ô Fábio, você vai ter que falar outra vez. Vamos lá, gente, animem-se. O espiritismo é ou não é religião, afinal de contas? É? Então ela quer falar, pronto.
Quando fala que o Espiritismo não tem dogmas, eu acredito na questão do sacerdócio, né, dos rituais. Mas a reencarnação não seria um dogma? Crer na imortalidade da alma, na existência dos espíritos, são situações que dá para a gente acreditar, que eu acredito particularmente que a reencarnação é um dogma. Não sei se estou certo. Ela está abrindo um outro assunto. Nós vamos segurar esse assunto do dogma, não é? Para fechar a questão da religião e voltamos a ele. Muito bom, ótimo. Vamos lá, gente. Alguma outra coisa sobre o Espiritismo é ou não é religião? Vocês não querem falar porque estão inseguros ou porque têm certeza? Bom, vamos lá então. Sim, por favor, pode falar. Falar assim no aspecto religioso, nos lembra também que o Espiritismo não promete salvação, como as outras religiões prometem categoricamente até. Né? Ok, gente. Aqui, levantou o braço ali, ó. Aqui está do lado de cá, eu levo. Bom dia. Eu acredito que o Espiritismo seja religião quando nós estudamos a proposta da palavra religião, significa religare. Religar o homem à paternidade perfeita, bondosa, paciente, justa. Então, se o Espiritismo não for religião, para mim, ele perde toda a razão de ser, porque nós só reencarnamos e evoluímos para nos aproximarmos da divindade, tanto que está em nós, como está no universo à nossa volta. Então, se o Espiritismo deixar a caracterização religiosa, no sentido mais sublime, mais perfeito, mais amoroso que existe, todas as outras especificações caem por terra, segundo o meu humilde ponto de vista. É isso, obrigada. Excelente, gente, muito bom. Alguém mais? Não? Bom, então vamos fechar esse aspecto aqui para a gente passar para a questão do dogma lá que vem como sequência, não é? Do assunto da religião. Bom, Emmanuel, no Consolador, ele afirma que o Espiritismo é a religião. E vai nos apresentar a ideia, não é? Do triângulo em que aparece ciência, filosofia na base e a religião em cima. Em uma ocasião, Leon Denis disse que o Espiritismo não seria a religião do futuro, mas seria o futuro das religiões. Tá bem? Allan Kardec, ele enfrentava grande dificuldade na época, e ele colocou isso na Revista Espírita, em 1868. Porque efetivamente a palavra religião, especialmente na Europa, ela é entendida como esse sentido todo de sacerdócio, de hierarquia sacerdotal, de paramentos, de rituais, de dogmas. E é muito difícil você falar a palavra sem que a pessoa imediatamente ligue a isso, até hoje. E por causa disso, algumas pessoas, inclusive, não querem falar no Cristo, em Jesus. Porque também existe o ranço em função da Inquisição, especialmente na Espanha. E foram criadas, então, essas dificuldades todas. Mas o codificador deixou muito claro, quando ele pergunta, afinal de contas, o Espiritismo uma religião? Ele disse, sim, no sentido filosófico, o Espiritismo é religião. Está lá na Revista Espírita, 1868. Muito bem. Aí a gente vai entender, o Espiritismo, na expressão do codificador, é uma ciência, é uma ciência, e é uma filosofia de consequências morais, como ele colocou no início. Mas qual é a moral? Está neste livro, gente. É na Gênese onde Kardec deixa registrado, na primeira parte, item 56, onde ele vai dizer que a moral que os espíritos ensinam não é outra senão a do Cristo, porque não tem outra melhor. Tudo bem? Então, Kardec vai nos colocar a necessidade de um sentimento de religiosidade. Qual é o significado disso? Respeito ao semelhante que é nosso irmão, porque filho do mesmo Pai, não importa a sua crença.
E um outro momento Kardec afirma na Revista Espírita: a crença do indivíduo é a sua religião. E aí, examinando, a gente chega à conclusão que o ateísmo é uma religião. Porque o ateu acredita que Deus não existe. Isso é uma crença. Então essa é a religião do ateu. O ateísmo é a religião dele. Conseguiram entender o significado daquilo que Kardec vai propondo para a gente? Nós nos perdemos num emaranhado de palavras muitas vezes, quando o sentido é muito simples. Deus existe. Ele é o nosso Criador. Isso é a base do Espiritismo. Portanto, somos todos irmãos uns dos outros. Nós já estamos ligados, como a nossa irmã colocou do religare, já estamos ligados a Deus? Se estamos, não precisamos mais da religião. Mas nós estamos? Então, nós temos necessidade de encontrar esse caminho de religação com o Pai, e essa é a função da religião para nós. Mas a religião conforme proposto pelo Cristo para nós. Quando é que ele fez a proposta da verdadeira religião para nós? Alguém se lembra? Se nós tivéssemos entendido a proposta do Cristo naquele momento, nós não estaríamos fazendo a discussão que nós estamos fazendo hoje, não teríamos mais de 2.000 denominações protestantes do mundo, não teríamos tido essa Santa Inquisição e não teríamos tido nada do sofrimento que nós tivemos nessas lutas religiosas terríveis ao longo do tempo. Simplesmente ter entendido o que Jesus colocou. Para quem que ele colocou? Para a mulher samaritana, no poço de Jacó. Lembram da passagem? Jesus está por ali, ou ele chega e ela está no poço tirando água, não é? Ou ele está e ela chega para tirar água, e ele então chega e se aproxima dela. Prestem atenção, ela era mulher, os judeus não falavam com mulheres estranhas, tá? Eles não se aproximavam. Além disso, ela era samaritana. Os judeus detestavam os samaritanos. Por isso a reação dela. Quando ele chega e diz assim: mulher, dá-me de beber. Ela ficou espantada. Como tu te atreves a pedir a minha água? Por que ela fez essa pergunta? Não é dizendo a ele, como reprimindo, não é o que ele tinha perguntado, que ele não tinha o direito de fazer, porque ela era mulher, estava sozinha, e além disso ela era samaritana e ele era judeu. Então ele suavemente, não é? Imagina o olhar de Jesus para dentro dos nossos olhos, né? Olha para ela e diz assim: mulher, se soubesse com quem falas, a mim me pedirias água. Eu te daria de uma água que uma vez que tomasses, já não sentirias mais sede. Quem é que não quer essa água? E olha que ele fez o diálogo, esse diálogo profundo com uma mulher, que naquela época nem era contada. Prestem atenção nisso. Como Jesus foi revolucionário desde o primeiro momento nesse sentido. E inclusivo. Ele incluía todo mundo, incluiu as crianças. Deixai vir as minhas criancinhas. E ele dialogava também com as mulheres. Então, era um tabu na época que ele foi rompendo, não é? Então, ali, ele vê o constrangimento da mulher na conversa, e ele teria dito a ela para ir buscar o marido dela. Aí ela diz assim: mas eu não tenho marido. Aí ele vai dizer: de fato, não é? Já tiveste, dos tantos que tiveste, este com quem estás agora não é teu marido. Aí ele é profeta, como é que ele sabe isso? Nunca me viu. E aí decide fazer uma pergunta para ele. Essa é a pergunta crucial, tá bem? E eu fico tão feliz, não é, para os machistas escutarem isso, não é? Que foi uma mulher quem fez a pergunta crucial para a história da humanidade. Se nós tivéssemos entendido a resposta, estaria tudo resolvido. Ela vai perguntar: Senhor, onde é o local para adorar a Deus? É lá no templo, onde dizem vocês os judeus? Ou aqui no monte, onde dizemos nós os samaritanos? Há toda uma história da separação dos samaritanos e dos judeus, nós não vamos entrar no mérito. E aí Jesus faz um arrazoado e diz para ela: mulher, chegará um dia em que o homem não adorará a Deus, nem no templo, nem no monte.
porque o adorará em espírito e verdade, porque Deus é. Pronto, gente. Qual é a verdadeira religião? É a religião natural. A gente adora como Jesus convidou, dentro da nossa habitação. Onde é a nossa habitação? Na nossa intimidade. Então não há necessidade de nada dessa parafernália, desculpe a palavra, que a gente criou ao longo do tempo. O Espiritismo veio para simplificar tudo isso. Mas nós enfrentamos, o Espiritismo enfrenta, Kardec enfrentou e seguimos até hoje ainda enfrentando os preconceitos que estão dentro de nós mesmos. As limitações que nós criamos, as barreiras, os paradigmas que nós criamos para nós mesmos. Então o Espiritismo, sem esse aspecto da religiosidade, de nos conduzir ou reconduzir para Deus, realmente, como ela colocou, perde o sentido. Perde o sentido. Então, é por isso que Santo Agostinho vai deixar muito claro isso aqui, não é? Então ele vai dizer, olha, agora, não é? Tem precedentes muito arraigados no coração dos adeptos para que ninguém possa temer que ela se desvie do seu caminho. Há possibilidade de desvio? Sim que há, lógico que sim, porque nós, seres humanos, e Leon Denis comentou num certo momento, o Espiritismo será o que os homens fizerem dele. Preste atenção, porque o Espiritismo tem dois aspectos, tem a doutrina codificada e tem o movimento espírita. Então é nesse aspecto que Leon Denis diz, porque na doutrina nós não conseguiremos tocar, porque se nós formos lá e quisermos adulterar, os espíritos já disseram como ela é, e eles vêm dando progressivamente as orientações que nós precisamos receber, as revelações que nós já temos condições de receber, e conforme a maturidade de cada um, nós vamos entendendo aquilo que eles vão trazendo para nós. Por isso a importância do exame das mensagens das reuniões. Não é assim, Godinho? Godinho, desde que assumiu a presidência, tem insistido conosco na diretoria. Examinemos as mensagens que são recebidas dentro da FEB, nos grupos mediúnicos. Por que é que os espíritos estão escrevendo? Para botar na gaveta? Para o médium dobrar, botar no bolso e levar para casa? Então, se um espírito vem dar uma mensagem, é para ser examinada. Primeiro, para saber se o teor dela concorda, combina com esse critério que nós vamos ver aqui nessa obra chamada Gênese. É o primeiro ponto. Se ela concorda, é uma mensagem boa, então, o que é que ela está dizendo para nós? O que é que nós precisamos fazer? O que é que ela trouxe de novo? Ou ela está repetindo aquilo que já está escrito e a gente ainda não aprendeu porque não está estudando a codificação? Tá bem, gente? Então, o Espiritismo efetivamente tem o tríplice aspecto, e nós vamos ver aqui depois ele dizendo, o Espiritismo entra atualmente em uma nova fase. Há o atributo de Consolador, que ele já estava consolidado como Consolador prometido naquele momento, para a maior parte dos adeptos, dos seguidores. Alia o de instrutor e diretor do Espírito. Olha o que ele estava assumindo com essa obra, olha a importância da obra. O Espiritismo estava assumindo o controle, não é, desse processo aqui, olha. Instrutor e diretor do Espírito, em ciência e em filosofia, como em moralidade, então apresentando os três aspectos. Tudo bem para todo mundo isso, gente? Fica alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? É? Assim, sem causar polêmica, mas alguns dizem exatamente que há uma religação com Deus. E há outros autores que dizem que nós não temos condições de nos desligar de Deus. Então, eu assim, queria que você só esclarecesse mais isso, né, do ponto de vista. De fato, nós não conseguimos nos desligar de Deus porque Ele não se desliga de nós. Só que Deus, Ele é onipresente, onisciente, não é isso? No entanto, nós poderemos não estar sintonizados com Ele. Então vamos dar um exemplo. Duas pessoas estão sentadas, e eu vou me colocar no exemplo porque tem um aspecto negativo que eu vou assumir para mim, tá bem? Tá? O Osmi sentado aqui e eu estou sentado do lado dele. O Osmi está vibrando, está atento, ele ora com frequência, está bem sintonizado. Então quando ele eleva o pensamento, os mentores espirituais
já sintonizam com ele. Eu estou aqui do lado e estou pensando, pô, esse Osmir, hein, meu? E aí invento qualquer coisa para ficar criticando ele aqui. Aí estou pensando, né? Ai, meu Deus do céu, que hora que vai acabar isso? Eu quero ver o filme lá em casa. Ai, palestra chata. Ai, Nossa Senhora, e ainda depois vai ter uma prece ainda para acabar com isso. Aí olha só, ele está no céu e eu estou no inferno que eu estou criando para mim mesmo. É ou não é assim? Então, Deus está, mas nós estamos com ele? O pessoal coloca nos carros aí, Deus é fiel. A questão não é se Deus é fiel, nós somos fiéis a Deus? Esse é que é o grande desafio. Outra, propriedade de Deus, mas que novidade, tudo é dele, uai. Ou propriedade do Cristo, opa, ele não quis nada, nem uma pedra para encostar a cabeça. Então por que eu quero dar o meu carro para ele? Ele não quer não, pô. Isso é um problema meu, não é dele. Eu é que estou com conflito por ter o carro. Não é ele não. Percebe como é que nós queremos fazer transferências e usar a religião que a gente entende como a gente quer e não como é de fato, e aí nos acomodamos ou acomodamos as coisas ao nosso jeito de ser, não é? Então, de fato, nós podemos não estar com Deus, Ele sempre está conosco. Mas esse é realmente o desafio, é igual o filho pródigo. O filho pródigo foi abandonado por Deus em algum momento? Nunca. Mas foi preciso que ele tomasse a decisão, porque Deus não violenta o nosso livre-arbítrio. Ele coloca barreiras, mas não violenta. Deixa a gente decidir. Osmir. Tem uma colocação que nós espíritas também agimos com uma certa infantilidade em relação ao conhecimento espírita. Quando nós dizemos assim, por exemplo, que Deus o ampare, uma pessoa está passando dificuldade, tal, uma enfermidade, que Deus o ampare. O correto seria que ele se sinta amparado, porque o amparo nunca deixa de existir. Percebem que são coisas simples que o Espiritismo vai corrigindo na nossa própria maneira de ver as coisas? A gente costuma dizer assim, o meu espírito. Aí eu pergunto, eu tenho um espírito ou eu sou um espírito? Então é mais próprio dizer o meu corpo. Isso sim. Eu tenho esse agora, já tive outros antes e vou ter provavelmente outros no futuro. Agora, o espírito imortal, não é? Esse é a essência, esse é o que é. Mas nós temos dificuldade, a gente começa a conversar com as pessoas, aí a gente brinca dizendo, tem uma coisa, a gente pode fazer o maior exercício de desprendimento do mundo. Só que na hora que a mulher vai falar do marido, diz o meu marido, olha lá, hein, se duvidar, hein? Ou a minha mulher, e olha lá, não é? Então nós ainda temos essas barreiras, essas dificuldades, não é, para serem vencidas. Então é natural. Não significa que a gente não é, vai ser. A gente tinha um pessoal, inclusive, lá na FEB, que era de evangelização. A gente trabalhava elaborando os programas, né, fazendo os projetos na FEB, sob a condução da Cecília Rocha. E a Sandra Borba, acho que a maior parte de vocês conhece a Sandra Borba, né? O Assis, na época, acompanhava. Então era tudo mulher e o Assis e eu de homem só no meio, né? Então, quando o Assis não vinha, as mulheres perguntavam para a Sandra, e o nosso marido não vai chegar, não? Então, a gente brinca, né, nesse sentido, para ir vencendo as nossas barreiras. Isso não significa que a gente esteja dizendo que a relação não deve ser respeitada entre o casal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a primeira coisa que a gente vai aprender é respeitar um ao outro. Nos respeitarmos mutuamente para que a nossa relação seja sólida, não é? Que é a base da continuidade, da manutenção daquela relação. Tá certo? Mas o nosso apego é um problema muito sério. Porque a gente acredita que as coisas são nossas, é meu. Quando na verdade tudo é transitório nesse mundo nosso. Nós estamos marido e esposa, porque depois, quando a gente desencarna, nós não sabemos qual é a situação, e na verdade nós somos irmãos uns dos outros, vivendo diferentes situações, não é, conforme a nossa necessidade evolutiva. Dogma. Já chegamos à conclusão que o Espiritismo é religião, tem esse aspecto religioso, mas não é religião tradicional, ficou bem claro isso. É a religião no sentido da religião natural proposta por Jesus para a mulher samaritana. Agora, o Espiritismo tem dogmas? Como a nossa irmã falou lá atrás, a reencarnação é um dogma? Allan Kardec fala o dogma da reencarnação. O que é um dogma?
Quem quer falar, por favor? Eu acho que tem dogma. E quando Allan Kardec disse que a reencarnação é um dogma, a reencarnação para nós espíritas é uma certeza, é uma convicção. Então, eu vivo a vida material em função da vida imaterial que eu sei que existe e que para mim é uma verdade. Bem, ok. E o que é um dogma? Podemos dizer que o dogma é uma verdade incontestável? Podemos dizer isso? O dogma é uma verdade incontestável? Ok. Acontece que muitas vezes nós, como homens ilimitados e imperfeitos, pensamos que certas coisas que a gente cria são verdades definitivas, e elas não são. Por isso, o dogma, ele precisa ser questionado. E o grande engano nosso no passado foi não haver permitido que o dogma fosse questionado. Porque quando o dogma não é questionado, ele paralisa a evolução da criatura, dificulta o processo evolutivo. Então, os espíritos vão colocar no Evangelho segundo o Espiritismo: crede em Deus, mas sabendo por quê. Deu para perceber a diferença? Então, nós assumimos que a reencarnação é um dogma, mas não no sentido tradicional, porque ninguém está obrigado. Tem espírita que não aceita a reencarnação, e é espírita. Pode estar classificado entre os espíritas imperfeitos, mas é espírita, que aceita todas as outras orientações, mas não aceita a reencarnação. Tem dificuldade de compreender. São raríssimos hoje, hein? Raríssimos, mas ainda tem. Tá bem? Agora, o que acontece? Podemos assumir como dogma? Sim, para mim, e dentro da lei divina, dentro do raciocínio lógico, a reencarnação é um fato. Eu penso o seguinte em relação à reencarnação: chegará o momento em que, quando nós nos tornarmos espíritos superiores, deixará de ser um dogma. Então, a reencarnação é necessária enquanto nós atingirmos um estado evolutivo nobre. Então, ela é um dogma de acordo com a nossa condição evolutiva. Quando nós nos tornarmos superiores em moral, religiosidade, espiritualidade, nós não mais reencarnaremos. É assim que eu penso. Ela é dogma até certo ponto. Depois ela deixa de ser. Ok, gente. É muito interessante. De espíritos que vão precisar reencarnar e, portanto, para eles, naquele momento, há essa verdade que é a necessidade da reencarnação. Mas nós nos libertaremos dela. Aliás, o propósito de reencarnar é justamente nos libertarmos da necessidade de reencarnar. Não é assim? Agora vai ter que ou usar o outro ou vir aqui. Nós estamos fazendo o que nós chamamos de mediação dialógica, tá, gente? É uma construção coletiva, com a participação de todo mundo. Em filosofia, dogma é um ponto fundamental de uma doutrina. Sim. E o ponto fundamental de uma doutrina, ela pode ser apresentada de forma refutável ou irrefutável. Por exemplo, as doutrinas científicas, elas também têm seus dogmas. Existem bases que sustentam a biologia, existem bases que sustentam a física, e elas têm mais consistência quanto mais irrefutabilidade elas alcançam em razão da sustentação das pesquisas que são feitas. Então, existem elementos, por exemplo, da ciência biológica que hoje se discute menos do que ontem, até mesmo porque uma doutrina ela pode ter um centro que é mais rígido e ela pode ter um cinturão mais flexível que tem mais maleabilidade em relação aos seus avanços.
Só que a doutrina espírita, todos os seus dogmas, eles são apresentados sob uma ótica científica, e eu trago o pensamento de Popper, no sentido de que a falseabilidade se faz presente. Allan Kardec nunca deixou de apresentar a discussão, o pensamento espírita, inclusive dos seus dogmas, para quem quiser tentar refutar, o faça. Mas Allan Kardec sempre apresentou, diante das refutações feitas, argumentos sólidos que garantiram ao longo do tempo que esses princípios básicos alcançassem essa estrutura de dogma da doutrina espírita, ou seja, de uma concretude maior e que sustenta praticamente todos os outros princípios do pensamento espírita. Ok, bom, vamos avançar um pouco mais na apresentação. E dentro de alguns minutinhos nós vamos parar para um intervalo, tá bem? Mais uns 20 minutos, a gente para um intervalo de 15 minutos. Nós vamos pedir para vocês que sejam 15 minutos, tá bem? Pode ser para a organização? 15 minutos, não é? A gente pode parar assim 15 para as 11 e às 11 a gente retoma, pode ser? Ah, ótimo, obrigado, tá? Bom, então, na Revista Espírita de fevereiro de 1868... Allan Kardec anuncia uma tiragem à parte do primeiro capítulo de A Gênese, Caráter da Revelação Espírita, atendendo à sugestão de muitos espíritas. O pessoal queria só aquele extrato, o Caráter da Revelação Espírita. Aí eu pergunto para vocês, agora eu preciso que vocês respondam. Quem leu A Gênese de Allan Kardec? Levanta o braço, por favor. Vocês vão ter que... Olha, nem metade da sala, tá bem? Prestem atenção no que eu estou colocando agora. Vocês sabem o que é o caráter da revelação espírita? Prestem atenção. Podem ter ouvido alguém falar, um palestrante, ou ter lido em alguma revista, alguma coisa. Mas o que Kardec escreveu sobre isso? Então vai ficar uma pergunta, e perdoem que eu seja franco, eu preciso ser. E aqui eu vou colocar, não estou aqui para agradar vocês, eu sou irmão de vocês, eu tenho uma obrigação, a federativa nos convidou para nós nos ajudarmos mutuamente. E a maneira que eu tenho de ajudar vocês é perguntar, o que vocês estão esperando depois de 150 anos para ler a Gênese? Como é que vocês, espíritas, vão chegar na casa espírita e numa conversa com a pessoa que está vindo, vão falar quando ela perguntar quais os livros que Kardec escreveu? Aí a gente pode ter até de memória a sequência, né? Vai ter alguma dificuldade. Fulano, vem cá ajudar. Vamos pedir aqui para os universitários para ver se eles nos ajudam, não é? Quais foram os livros que Kardec escreveu? Aí fala, e a pessoa diz assim, mas qual que você recomenda? Qual a resposta que vocês dão quando a pessoa pergunta, qual dos livros de Kardec que você recomenda? Todos, ó. Agora, se você quer saber por onde começar, começa pelo Livro dos Espíritos. Ah, mas tem gente que não está preparado para ler o Livro dos Espíritos. É mesmo? Então Kardec errou os Espíritos também, porque a primeira obra que eles escreveram foi o Livro dos Espíritos. Hoje tem alguém não preparado para ler o Livro dos Espíritos? Depois de 161 anos do lançamento do livro? Então tem alguma coisa errada com a pessoa. Todo mundo está preparado para ler o Livro dos Espíritos. Pode não querer fazer o esforço, mas chegou o momento, espíritas. Nós não somos mais, desculpe a comparação, não vou botar nome de religião não, nós não somos de religiões. Nós já fomos no passado, a gente ia lá, sentava na igreja, não é, fazia todo o ritual, e aí fazia a confissão, ou fazia o batismo, ou fazia o que era lá o ritual, e estava justificado. Uma vez por semana fazia a confissão, não era isso? E aí o nosso problema ficava era com cura com Deus, ele que resolvesse. E a gente ia cometer outros, né, para levar para ele depois. Mas agora, no tempo da consciência desperta, a gente sabe que isso não funciona mais. Não adianta ir para o atendimento fraterno do centro espírita para tentar se livrar da obrigação, da necessidade de conhecer o espiritismo, porque não vai resolver. Nós estamos nos auto-enganando. E olha, nós temos notícia, viu? De espíritas que chegam no mundo espiritual, aí é recolhido numa colônia,
e diz assim: ah, mas eu gostaria tanto de visitar nosso lar. Aí pergunta assim: mas você leu o livro quando estava lá? Não, mas sabe, não deu tempo de eu ler. Aí disse: bom, então você senta, lê o livro, né? Mas primeiro, antes de ler Nosso Lar, você precisa ler a obra de Kardec, porque o Nosso Lar é um desenvolvimento da obra de Kardec. Ai meu Deus, quando é que eu vou poder visitar Nosso Lar? Talvez na sua próxima volta, não é? Porque aí perdeu a encarnação, não aproveitou. Lembra do que foi colocado ontem que estava? Quem quiser salvar a vida, perder lá, é aquele que perder a vida por amor de mim a ganhará. Perder a vida por amor do Cristo é conhecer o Espiritismo. De fato, ler, estudar. Agora vou dar um incentivo, tá bem? Um companheiro nosso pegou os 5 livros da codificação, somou as páginas, dividiu por 365. O que ele queria? O que ele queria? Quantas páginas ele precisava ler por dia para ler a codificação em um ano? Quantas páginas vocês acham que deu? Na edição que ele pegou, deu 12. A depender da edição. Se você pegar uns livros que estão com letra maiorzinha, vai dar 20 páginas, mais ou menos. Então vamos colocar entre 12 e 20 páginas. Quanto tempo você leva para ler 20 páginas por dia? Você não mediu ainda? Mede isso em casa. Bota o relógio do lado, começa a ler, marca onde são 20 páginas, depois vê quanto tempo levou. Nessa situação, eu descobri que a minha mulher lê 8 vezes mais rápido do que eu. 8 vezes mais rápido do que eu. É coisa de mulher. Só que tem um detalhe: quando ela tenta lembrar onde é que estava tal coisa, ela diz: Carlos, onde é que está mesmo aquele assunto tal? Ela teve que desenvolver rapidez, não foi? Então, ela realmente aprendeu a ler com 2 anos e meio, por osmose, porque a tia era alfabetizadora, não tinha com quem deixar, levava ela e botava no fundo da sala com os brinquedos. Aí, num dado momento, descobriu que ela estava lendo, porque ela acompanhava o que a tia estava fazendo com as criancinhas, e ela aprendeu com 2 anos e meio. Lê o tempo todo. Quando ela reclama que eu não dou atenção para ela, eu digo assim: o que está aberto na sua frente? Normalmente um livro ou um iPad num livro. Ela senta na frente da televisão para ver um filme, ela fica lendo ao mesmo tempo, porque ela não consegue fazer uma coisa só, ela não tem paciência. Aí ela ia assistir palestra, sentava lá no fundo e abria o livro e dizia: querida, não vá não. O palestrante pode achar que você não está interessado, porque ele não vai entender que você tem capacidade de prestar atenção nas duas coisas, não é? Houve a gravação depois. Então, eu leio 8 vezes mais lento do que ela. Só que cada um faz o seu ritmo, tá bem? Vai me tomar mais tempo, porque essa é a minha condição, mas eu tenho que selecionar esse tempo no dia para ler pelo menos umas 12 a 20 páginas de Kardec todos os dias. Eu não estou recomendando para vocês o que eu não faço. Faz uns 25, 30 anos que eu faço isso todos os dias. Eu leio Allan Kardec todos os dias. Estou agora de novo com o Evangelho segundo o Espiritismo. A hora que terminar a Revista Espírita 1869, volta para o Livro dos Espíritos, incluindo o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, incluindo tudo que Kardec escreveu. Tudo bem, gente? Então, é possível fazer? 12 a 20 páginas por dia. Daqui um ano, vocês perguntam para esse povo que está aqui, faça outro encontro, né, e pergunta: gente, quem não leu ainda a codificação? E aí ficará caracterizado que foi por preguiça, tá bem? Bom, tudo bem, gente. Brincadeiras à parte. Então, caráter da revelação espírita é fundamental para o nosso entendimento. Quase esgotada a primeira edição de A Gênese, Allan Kardec procede à tiragem da segunda edição, sem qualquer alteração no seu conteúdo. Olha lá que interessante, segunda edição sem alterar. Aí, nós temos aí várias edições feitas pela FEB da Gênese. 1868, em março, quase esgotada a segunda edição de A Gênese, Allan Kardec procede à tiragem da terceira edição. Também não fez nenhuma alteração na terceira edição.
Ele vai agora, 1868, Revista Espírita de setembro. Allan Kardec discorre sobre a teoria da alma, da terra, de autoria de Miguel de Figagneres, e que mais tarde, resumidamente, seria insertada no capítulo 8, item 7, da 5ª edição de A Gênese, Os Milagres e Expedições segundo o Espiritismo, por ter íntima relação com a teoria de formação da terra tratada na Gênese, conhecida como a teoria da incrustação. É muito interessante, porque aqui agora tem uma observação ali, olha. Esse é um dos pontos que consideramos como forte indício de que as alterações contidas na 5ª edição de A Gênese, Os Milagres e Expedições segundo o Espiritismo, tenham sido realizadas. Comenta que não foi Kardec quem fez as alterações na 5ª edição. Tá bem? Quem não sabe da polêmica, não é, está aí pela internet, esse rolo todo. Então, a FEB examinou isso aqui, são 2 estudiosos, historiadores, pesquisadores, examinaram a fundo o assunto e há fortes indícios de que as alterações foram feitas pelo próprio codificador, não temos por que duvidar disso. Essa é uma delas. Já deu 15 para as 11? Não, quanto falta? Você me avisa, tá. Então, em 1869, na Revista Espírita de junho, veja, 69 em junho, o Livro dos Médiuns, na sua 11ª edição, posta à venda em julho de 1869, traz em apenso o catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita, organizado por Allan Kardec. Entre as obras listadas, encontra-se a 4ª edição de A Gênese, Os Milagres e Expedições segundo o Espiritismo. Isso em 69, na 11ª edição do Livro dos Médiuns. Observação aqui, ainda que seja igual às 3 edições antes publicadas, não encontramos registros que comprovem a sua impressão em 1868. Olha lá, embora sua folha de rosto assim registra, restando a possibilidade de que somente veio a público em 1869, essa 4ª edição da Gênese. Kardec estaria trabalhando, preparando a 5ª edição. Ela estaria sendo elaborada, preparada, inclusive provavelmente passando por revisão, ou estava no prelo, como se dizia, e as edições se esgotavam rapidamente. Vejam lá, um mês ele já tinha que publicar a 2ª, um mês depois a 3ª. Então a 4ª também teve que ser publicada sem alteração rapidamente. Mas quando ela foi possível sair, Kardec já tinha desencarnado. Essa é a suposição que a gente faz. A mesma 4ª edição. Enquanto a 5ª, que ele havia trabalhado, estava sendo, não é, preparada com a coisa toda para a publicação dela, com as alterações que ele estava propondo. No Livro dos Médiuns, as páginas, não é, na 11ª edição, que eram esverdeadas. E aí, então, foi publicado em julho de 69, não é? Vai encontrar relacionada a 5ª edição da Gênese. Olha como Kardec tinha já previsto a 5ª edição. Tanto é que na 11ª vai aparecer o anúncio dessa 5ª edição ali. Então, sugerindo que talvez Kardec já houvesse encaminhado à publicação essa edição, vinda a lume somente em 23 de dezembro de 72, a gente vai explicar por quê. Havendo promovido as alterações ali encontradas, quando comparadas com as edições anteriores, a 1ª até a 4ª. Bom, por que houve esse atraso tremendo? Não é? Esse grande atraso. Às vezes a gente dá uma puxadinha, alô, sim, agora. Dá uma puxadinha e ela sai. Então, neste período, as edições se esgotavam rapidamente, a Gênese tinha uma aceitação impressionante, mas acontece uma guerra da França contra a Prússia, que era de domínio alemão. Aquilo foi uma coisa terrível. Se desencadeou a guerra, os franceses se dividiram, uns a favor, outros contra, guerreavam entre si mesmos, e aquilo foi uma coisa tremenda.
tanto é que a gente vai encontrar referências à quarta edição bem depois. Quer dizer que aquela quarta edição impressa em 68, ela não foi vendida um mês como se esperava que de novo fosse vendida. Não se conseguiu vender. Então, para que imprimir a quinta edição se a quarta não tinha saído? Qual é o livreiro que faz isso? E que sem perspectiva de vender, porque estava no meio de uma guerra. Deu para perceber a grande dificuldade? Então, é publicada a quinta edição de A Gênese, revista corrigida e aumentada. Aqui, olha, a divulgação ocorreu somente na coleção anual da Revista Espírita de 1872. E aqui nós vamos colocar para vocês aonde está publicada essa entrevista e da onde nós tiramos essas informações, tá bem? Depois, se quiserem, a gente vai passar, essa apresentação vai estar em PPT, não é? Aí vocês podem acessar ou vocês podem mandar para o pessoal esse link aqui. Quanto tempo nós temos? Temos 10 minutos para as 15? Para 15 para as 11? 8 minutos. Tá. Então, alguém tem alguma dúvida quanto a isso aqui? Eu sou muito franco quando eu estou trabalhando com vocês, e a gente não tem medo dos desafios que são necessários, viu, gente? Alguém acredita que não tenha sido Kardec quem preparou a quinta edição? Aqui na sala? Fique tranquilo, pode pegar o microfone e falar, justificar, apresentar suas razões. Isso não tem nenhum problema. Tá bem? Porque nós podemos ter ideias diferentes. Faz parte do livre pensar, do nosso livre-arbítrio. O que nós não podemos é nos separar e brigar uns com os outros por causa disso. Porque senão nós não somos espíritas. Deu para entender com todas as letras? Não somos. Vou passar a palavra aqui ao Godinho. É só para colaborar nessas discussões todas. No mês de fevereiro, o espírito Viana de Carvalho, através do Divaldo, ele deu uma mensagem, e que essa mensagem nós deixamos à disposição no site da FEB, e ele vem ratificar de que as alterações foram feitas por Kardec. Mesmo assim, os polemistas ainda disseram que não havia universalidade do ensino, porque foi um médium que recebeu apenas a mensagem. Então, fica aí a discussão, aqueles que gostam de polemizar, mas para nós não tivemos nenhuma dúvida desde o início de que a edição definitiva é a quinta, é a última alteração feita por Kardec, e naturalmente, como já foi evidenciado aqui, ela veio pós-morte devido a todo esse contexto. A guerra da Alsácia-Lorena, lá entre a Prússia e a França, e também não esqueçamos a questão da Comuna, que foi dentro da própria Paris, onde durante esse período, um período de recessão, ninguém ia discutir ou falar sobre religião, tanto que o ritmo, como já foi dito aqui, das edições primeira, segunda, terceira e quarta, o ritmo da primeira, segunda e terceira, na quarta já não foi a mesma, porque em março de 1872 ainda havia essas edições sendo anunciadas. E a edição definitiva, que foi a quinta, foi em novembro, naturalmente depois de já ter sido esgotada a quarta edição. Então vocês viram que só no final do ano foi possível, ainda de 72. Porque como o Godinho disse, em 72 ainda havia, não é? Ainda a quarta edição sendo vendida. É uma coisa lógica, gente. Microfone para... Oi, seu Pérez, a questão que o senhor disse em relação a discussão agora na reencarnação. Ô, Senhor. E logo depois, inclusive, eu também disse essa comunicação que ele já vai, acompanhei também esse debate, e eu fico me perguntando o que leva a pessoa a se preocupar com o detalhe tão pequeno. Isso.
nossa recomendação final, então. Está em dúvida? Pegue a 4ª edição e pegue a 5ª e leia as duas ao mesmo tempo. Faça a sua comparação e tire a sua conclusão. Não é para ver que as modificações melhoram o texto. Aí se apegam à bobagem que teriam tirado um pequeno trecho que falava de Rustem, mas então teria que ter tirado quase um capítulo inteiro que trata de Rustem, que continuou lá dentro. Por que tirar só um pedacinho? Então são polemistas, não é, que querem ter eles o dom de dizer o que você deve ou não deve ler. O espírita não deve aceitar isso nunca, porque o codificador nos deixou claro que lêssemos inclusive o que escreviam os adversários. Agora, como é que nós não vamos ler as obras que estão publicadas relacionadas com o assunto do espiritismo? É o nosso direito ler aquilo que nós quisermos ler e fazemos a nossa seleção. Tanto é que a FEB não publica nenhum índex recomendatório ou proibitório, nem cabe publicar, porque isso é da consciência do espírita decidir se a obra está conforme o caráter da revelação espírita ou não. Mas para isso é preciso que ele primeiro conheça o caráter da revelação espírita, o critério que o codificador estabeleceu junto com os espíritos, para que nós soubéssemos, toda vez que lemos uma obra, se ela é ou não é uma obra espírita. Então, polêmicas surgirão sempre. Agora tem uma situação que fica muito clara: o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa. Isso está colocado neste mesmo livro, a Gênese. Está bem? E o verdadeiro cristão, ele não briga com as outras pessoas e se afasta delas. Quem se afasta é porque não compreendeu a proposta de Jesus, que recomendou que quando nos obrigassem a caminhar 1000 passos com ele, que a gente caminhasse mais 2000. Que nós orássemos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, que nós fizéssemos o bem para os nossos inimigos, que nós trabalhássemos pelo bem do nosso semelhante. Então a proposta é de nós ficarmos juntos, unidos pelo ideal. Toda vez que apareça alguém querendo dividir, pode ter certeza que está a serviço das trevas, porque o plano de Jesus é um só pastor para um só rebanho, e nós já temos o nosso líder, não temos necessidade de eleger nenhum. O nosso líder é o Cristo. Vamos então terminar essa primeira parte. A gente volta daqui a 15 minutos então, não é isso? Nós vimos as obras da codificação de Kardec, vamos ver o que mais, não é? Ele escreveu, sem ânimo de esgotar tudo. A Revista Espírita surgiu em 1858. Allan Kardec tinha uma preocupação na época de que alguém não se adiantasse e publicasse a revista. Mas ele tinha problema financeiro, né, para sustentar. E ele então apareceu alguém que poderia financiar a revista. Mas mais tarde ele agradece o fato de ter conseguido resolver isso sozinho, porque a pessoa iria interferir no trabalho, não é? Iria dificultar o desenvolvimento do trabalho. Então ele acabou conseguindo fazer sempre as edições por conta própria, não é? E o trabalho pôde andar com maior destreza, vamos dizer, agilidade, não é? Então ele escreveu até 1868, em 69 em março ele desencarna, mas tinha vários textos que ele tinha deixado que foram aproveitados nas publicações seguintes. Então a gente considera a revista de 69 também, não é, da lavra de Allan Kardec na sua grande parte. Tem um outro livro que ele escreveu, que é o Espiritismo, 1859, que a gente recomenda que se conheça. É um livro que vale a pena, às vezes, dar para uma pessoa que está chegando, não é? Às vezes não conhece nada, vale a pena, de repente, dar o que é o Espiritismo. É o único livro que para algumas pessoas eu daria no lugar do Livro dos Espíritos. Porque é uma introdução, vai explicar o que é o Espiritismo, e em seguida a pessoa lê o Livro dos Espíritos. Depois, ele publicou Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, mas ela foi substituída pelo Livro dos Médiuns. Quando apareceu o Livro dos Médiuns, então, houve a substituição. O Espiritismo, na sua expressão mais simples, em 62, e, finalmente, nós temos as obras póstumas em janeiro de 1890,
que foram escritos que ele deixou, foram recopilados por Lemarie e depois, então, colocados na publicação dessas obras póstumas. É uma obra que vale a pena conhecer também, porque a gente fica conhecendo mais da intimidade de Kardec, das lutas, de como as coisas foram acontecendo, foram registros que ele deixou, não é? E que foram publicados depois. Bom, a Gênese é o menos conhecido dos livros de Kardec. Vocês sabiam disso? É o menos conhecido. Mas é o livro que ele mais escreveu, como a gente colocou aqui no começo. Desenvolve temas essenciais para a compreensão do Espiritismo. É indispensável para o espírita conhecer essa obra. É a culminância do trabalho de Kardec. Tá bem? E aí entra do caráter da revelação à geração nova, que a gente vai colocar aqui a obra e nós vamos conversando se não houver perguntas, não é? E examinando algumas partes da obra. Então, a Gênese como culminância da obra de Kardec, no final da nossa apresentação, nos 161 anos do Espiritismo, a Gênese completa os seus 150 anos. Os desafios continuam. O codificador cumpriu a parte dele. Ele fez o que tinha que fazer. Nós precisamos dar continuidade, não é? Principalmente aplicando os ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente então faça a influência dentro da sociedade, como nós vamos encontrar a proposta dentro do livro, especialmente, não é, de toda a codificação, mas especialmente de A Gênese. Aqui nós terminamos